em várias outras cidades. Além disso, aí só para passar rapidinho sobre a parte do imperialismo, eu acredito que de fato não é uma conspiração de um país que manda em tudo, mas a história da humanidade é assim. Ninguém tem dúvida de que o Império Romano era hegemônico e ditava os rumos sobre toda aquela região que ele dominou naquele período. Ninguém tem dúvida que o imperialismo britânico dominou sobre boa parte do planeta, ou que outros impérios, que não são os impérios que hoje estão associados à dinâmica capitalista atual, que portanto não são associados a isso, por exemplo, como o Império Mongol, Gengis Khan e qualquer outro assim. A sociedade ela é gerida por uma relação de produção e a dinâmica dos estados nacionais, as disputas, elas são muito pautadas por isso, pela luta de classes existente em cada momento, né? Então, o imperialismo ele vem assim, o Império Britânico ele perde força a partir da Segunda Guerra, emerge uma nova superpotência que numa disputa de Guerra Fria começa a executar um processo de tomada e conquista do mundo inteiro e Israel passa a ser seu grande aliado estratégico. Então, não estou falando isso no sentido de uma grande conspiração, não. Porque o que eu estou dizendo é que Israel passa a ser um aliado estratégico no plano geopolítico, que de fato não existe petróleo ali. Mas tem um posto avançado na região, que até então eram as maiores reservas conhecidas de petróleo, isso sim é relevante. Tanto é que Biden tem um vídeo para todo mundo ver, eu vou publicar esse vídeo amanhã na minha página, o Biden em 1986 falando, se Israel não fosse ali, a gente ia criar um Israel ali. Se o Congresso sionista de 1800... Mas não por causa do petróleo ele falou isso não, o domínio geopolítico. Por motivos ideológicos dele. A família dele era uma família que apoiava os judeus terem um país. O pai dele era uma pessoa sionista, ou ele, desde jovem, ele se considerava uma pessoa sionista. Não é por causa do petróleo, especificamente. Existe essa questão familiar, mas na verdade o que ele estava dizendo era uma questão do domínio geopolítico, que não podia, os Estados Unidos, como a grande potência emergente mundial, não podia não ter influência sobre um local estratégico da principal reserva estratégica de energia do mundo. Arábia Saudita, a região do Oriente Médio. Exato. Bom, eles se afastam de Israel e ficam próximos dos árabes na década de 70 e de 80, com medo que o petróleo subisse de preço. Até então não tinha relação nenhuma entre Israel e os países árabes, né? Só começa depois. E essa aliança entre Israel e Estados Unidos, ela não é desde a fundação de Israel. Quando Israel foi fundado, quem vendeu arma para Israel na Guerra de Independência? A União Soviética. Sim. Justamente pela questão dos kibbutz, por exemplo, uma compreensão de que ali poderia vir um processo de emancipação. Só começa a ter um processo de aproximação entre Israel e Estados Unidos a partir da Guerra de Yom Kippur. Sim, porque em 1956, por exemplo, quando Israel invadiu o Egito, os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética foram contra Israel. Sim, quem era favorável era a França e Reino Unido. Isso. Então, naquele momento, é importante a gente dizer isso, né? Porque esse processo de aliança, ele tem a ver com uma dinâmica imperialista. Então, as pessoas podem pensar que, na verdade, são compreensões teológicas